Você já se perguntou por que Satanás queria tão desesperadamente o corpo de Moisés após sua morte? Essa pergunta pode parecer perturbadora ou até bizarra, mas ela tem raízes profundas em relatos bíblicos. Moisés, uma figura imponente na história, liderou os israelitas da escravidão egípcia até a porta da Terra Prometida. Ele foi o canal para os 10 mandamentos, um farol de esperança e fé. Mas o que aconteceu após sua morte foi chocante. De acordo com a Bíblia, Deus escondeu o corpo de Moisés em um lugar secreto. Mas aí ocorreu algo estranho. O arcanjo Miguel e o diabo travaram uma batalha por causa do corpo de Moisés. Isso é contado no livro de Judas, no versículo 9, mostrando uma briga séria entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Esse cenário levanta mais perguntas do que respostas. Então vamos mergulhar nos eventos bíblicos que cercam a morte de Moisés e essa disputa peculiar. Moisés, o homem que liderou os israelitas para fora do Egito, que recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus e que guiou seu povo em direção à Terra Prometida, agora estava à beira da morte. Sua vida foi repleta de encontros extraordinários, revelações divinas e milagres poderosos. Contudo, justamente antes de entrar na Terra Prometida, ele cometeu um erro muito grave que quase custou seu ministério. Deus havia especificamente pedido a Moisés para falar à rocha para que água jorrasse e os filhos de Israel bebessem, mas infelizmente, devido à pressão dos israelitas, Moisés, com raiva, virou-se para o povo e disse: "Devemos sempre tirar água para vocês beberem?" Embora essa declaração possa ter soado inocente, teve consequências muito sérias. O primeiro erro de Moisés foi usar a palavra nós em vez de dizer Deus. Era o poder de Deus que traria a água e não Moisés. Ao dizer nós, significava que Moisés atribuía algum nível de poder a si mesmo. Em segundo lugar, Moisés feriu a rocha quando Deus havia, de fato, dito para falar a ela. Imediatamente após fazer isso, Deus disse a Moisés que ele não entraria mais na Terra Prometida por causa de seu erro. Pense nisso. Você pode imaginar tudo pelo que Moisés passou, apenas para perder no final? O livro de Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, narra o evento da morte de Moisés. Diz assim: "Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o enterrou em um vale, na terra de Moabe, oposto a Bet-peor. Mas ninguém sabe o seu túmulo até hoje." Esse trecho nos diz que Moisés morreu na terra de Moabe, conforme as palavras de Deus, e então, em um ato misterioso e divino, Deus mesmo enterrou Moisés. Este é um ocorrido incomum na Bíblia. Deus, o Criador do universo, envolvendo-se pessoalmente no enterro de um homem. Não é frequentemente que ouvimos falar de Deus realizando um enterro. Esse ato de intervenção divina sinaliza o vínculo especial que Moisés compartilhava com Deus. Moisés não era apenas um servo dele. Ele era um amigo e, nesta amizade, vemos um ato notável de amor, respeito e honra. Mas então, surge uma pergunta. Por que Deus escolheu enterrar Moisés em um lugar secreto? A localização de seu túmulo foi mantida escondida do mundo. A resposta para esta pergunta nos leva a uma exploração mais profunda da sabedoria de Deus e dos planos astutos de Satanás, onde encontramos Miguel, o arcanjo, e Satanás, travados em uma disputa acirrada, não aqui na Terra, mas nos reinos celestiais. Esta não foi uma discussão ordinária. Mas então, Satanás veio reivindicar o corpo de Moisés. Seu movimento audacioso é recebido com resistência por ninguém menos que Miguel, o arcanjo. A Bíblia não nos fornece todos os detalhes dessa confrontação celestial, mas sabemos que Miguel, firme em seu dever divino, resistiu à reivindicação de Satanás. Um anjo de grande poder e autoridade manteve sua posição. No entanto, ele não repreendeu Satanás em seu próprio nome ou poder, mas disse: "O Senhor te repreenda." Aqui, vemos a humildade e sabedoria do arcanjo Miguel, que reconhece que o poder de repreender Satanás vem somente de Deus. Pode-se perguntar por que um ser celestial como Satanás estaria tão interessado nos restos mortais de Moisés. O que ele poderia ganhar possuindo o corpo de um homem que já havia falecido? Primeiramente, há uma chance de que Satanás quisesse impedir que Moisés fosse ressuscitado ou assumido no céu.
Satanás pode ter assumido erroneamente que Deus planejava levar Moisés ao céu, assim como Elias e Enoque. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, Moisés apareceu com Elias no Monte da Transfiguração com Jesus. Satanás, sendo o adversário astuto que é, pode ter tentado impedir que isso acontecesse, tomando posse do corpo de Moisés. Outra razão importante pela qual Satanás queria o corpo de Moisés era porque Satanás provavelmente queria usar o corpo de Moisés como um objeto de idolatria para os israelitas. Lembre-se do incidente do bezerro de ouro em Êxodo capítulo 32. Satanás, conhecendo isso, pode ter pretendido tentá-los a venerar o corpo ou as relíquias de Moisés. Isso teria sido uma maneira eficaz de desviá-los da verdadeira adoração a Deus. Deus, em sua sabedoria, pode ter escondido o corpo de Moisés para proteger seu povo dessa armadilha. A terceira razão é que Satanás, que é referido como o acusador, em Apocalipse 12, versículo 10, poderia ter querido acusar Moisés de seus pecados passados e indignidade perante Deus. Satanás poderia ter usado falhas passadas de Moisés, como matar um egípcio, quebrar as tábuas da lei ou ferir a rocha em vez de falar com ela, como motivos para a condenação. O diabo adora acusar e condenar. E Moisés, apesar de suas grandes obras, não estava sem pecados. Por fim, Satanás poderia ter querido zombar do plano e poder de Deus, apoderando-se do corpo de Moisés. Satanás poderia ter tentado reivindicar um troféu de sua vitória sobre o líder e mediador escolhido de Deus. O diabo, em seu orgulho e rebelião, busca constantemente desafiar Deus e seus planos. Mas lembremos disso. Enquanto a natureza astuta de Satanás não conhece limites, a sabedoria de Deus também não. O poder e a sabedoria de Deus são infinitamente maiores do que os esquemas de Satanás. Mesmo quando Satanás lutou arduamente pelo corpo de Moisés, foi Deus quem teve a última palavra. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados, e seus planos não podem ser frustrados. Além da disputa, há uma lição maior. É uma história que desvendamos hoje. Uma narrativa complexa tecida no tecido de nossa fé. Uma história do líder escolhido por Deus, Moisés, e a batalha que se seguiu sobre seu corpo sem vida. Vamos olhar além da batalha e dos motivos de Satanás e encontrar a maior mensagem escondida nesta história. Primeiro, é um lembrete da importância da verdadeira adoração. Os israelitas, vez após outra, caíram na armadilha da idolatria. Seja foi o bezerro de ouro ou a serpente de bronze. Eles foram facilmente desviados da adoração ao único Deus verdadeiro. O uso potencial do corpo de Moisés como objeto de veneração sublinha a luta, lembrando-nos de manter nossa adoração focada somente em Deus. Segundo, é um testemunho de que a graça de Deus se estende além de nossas falhas e que seu amor é mais forte do que nossos fracassos passados. Finalmente, essa história serve como um lembrete agudo da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Satanás é astuto e usará qualquer meio para nos desviar do caminho de Deus, mas como o arcanjo Miguel demonstrou, com fé e o poder da palavra de Deus, podemos resistir a essas tentações. A verdadeira adoração é muito mais do que apenas ir à igreja ou dizer palavras bonitas. É como a gente vive e mostra nosso amor por Deus todos os dias. É como se Deus fosse um amigo muito especial que a gente quer sempre agradar e estar perto. Quando a gente adora de verdade, a gente tenta fazer o que é certo, cuida das pessoas ao nosso redor e agradece por tudo de bom que temos na vida. É um jeito de dizer obrigado a Deus, não só com palavras, mas também com nossas ações. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no nosso canal, pois isso nos ajuda e nos incentiva a trazer mais explicações e mensagens como essa. Para finalizar esse vídeo com chave de ouro, vamos orar. Senhor, guia-nos no caminho da verdade e da fé. Protege-nos das ciladas do mal e que nossa adoração seja sempre verdadeira e dedicada a Ti. Dá-nos força para superar as provações, seguindo o exemplo de fidelidade de Moisés. Amém. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe infinitamente.